Muito boa noite, minha gente. Um abraço aos amigos que estão sempre nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 25, de abril de 2019. Estamos começando aqui mais um quadro Opinião, que é como eu dou o nome a esse papo que a gente geralmente trava com os nossos amigos, que estão sempre aí ligados na nossa programação, e nas nossas entrevistas. Quero agradecer aqui você que está sempre nos prestigiando, abraço grande a todos. E na nossa pauta, opa, beleza, só dando aqui um tempinho para conferir aqui o meu som, então sejam todos muito bem-vindos e obrigado aí pela companhia da moçada que está sempre nos prestigiando. Na nossa pauta hoje aqui, minha gente, o Hospital Regional da Civargas de Rio Bonito. Hoje à tarde eu fiz um texto falando sobre os problemas do Hospital da Civargas e eu resolvi, hoje quinta-feira, dia de sessão na Câmara Municipal de Rio Bonito. E acompanhei a fala dos vereadores lá. Falei, cara, eu vou resolver esse assunto, vamos logo tratar desse assunto numa live logo mais, a partir das 10 horas. Eu estou aqui de plantão para começar esse papo desde 9h30. Estava tentando arrumar um jeito aqui de colocar meu microfone agarrado aqui na camisa, mas o pregador que eu queria inventar não funcionou. Mas vamos lá. É assim que a gente trabalha no improviso, é uma das marcas que eu coloco. E aí eu decidi fazer essa live, inclusive a postagem que eu fiz, eu estava lá na Câmara Municipal, porque, gente, os assuntos sobre o hospital, eles são muitos. Eu quero aqui mandar um abraço para a Nízia Macedo, para a Camila Braga, para a Angélica Martins, Márcia Gerlani, meu amigo Júlio Albernaz Crespo, passando aqui, boa tarde é por conta da força do hábito do programa Flávio Azevedo, boa noite para vocês todos, Eu elenquei aqui, minha gente, alguns assuntos aí no texto original que eu coloquei também. A pauta está à disposição de todos aí, para os amigos saberem o que nós vamos tratar aqui hoje. Peço que os nossos amigos aí do Hospital da Civargas, que são ligados ao presidente Caqui, gravem com atenção, compartilhem o vídeo lá com o meu amigo Caqui, que tem dificuldade aí com a internet, porque ele não tem essa habilidade toda. Ele mesmo falou comigo, Flávio, eu tenho dificuldade danada para mexer com a internet. Então, o pessoal que ele já deve ter escalado aí para poder acompanhar aqui a nossa live, por favor, botem aí, apertem o play aí do gravador, ou se não quiser, também não precisa, porque vai ficar disponível o vídeo aí no Facebook, na minha página, e daqui a pouco mais eu vou subir esse vídeo para o meu canal no YouTube. Vai ficar também disponível no YouTube, e eu boto todos os vídeos que eu posto no Facebook, no YouTube, para aquelas pessoas que não têm Facebook, como o Caqui, por exemplo, que não tem esse domínio todo, mas pelo YouTube, o Caqui é o presidente do hospital, mas pelo YouTube ele consegue acompanhar aí o nosso papo. E eu vou fazendo esse preâmbulo aqui para dar tempo de todo mundo chegar, para dar tempo da galera que manda aquele zap. A Flávia começou a falar, a Flávia já entrou no ao vivo lá, e o assunto hoje é o hospital. Então, para começar, eu quero deixar aqui meu grande abraço aos funcionários do hospital e dizer que nas postagens que eu fiz hoje, eu encontrei assim, alguns depoimentos muito valiosos de pessoas deixando os cumprimentos aos funcionários do hospital, porque apesar de toda a dificuldade, foi o que escreveu uma pessoa aqui na minha página, com toda a dificuldade, os funcionários do hospital atenderam o meu pai com uma dedicação muito grande. E já nós vamos falar dessas dificuldades dos funcionários do hospital, que está atingindo todos os segmentos, desde o médico até aquele que trabalha ali como auxiliar de serviços gerais, nas funções mais humildes, mas também nobres e importantes. Todos estão sendo atingidos
por situações que estão acontecendo. A gente vai falar de números aqui, e de antemão, já quero dizer para você que de repente chegou aqui achando que eu vou dar aí pancada no prefeito, né? Tantos puxa-sacos do prefeito, quanto aqueles que não gostam do prefeito, geralmente acompanham o que eu vou dizer para correr contando para ele o que eu disse em relação às críticas, né? Ou para vibrar com as críticas que eu faço, porque geralmente é o cara que é simpatizante de outro grupo político, né? E dessa vez, minha gente, desculpa, o prefeito não vai ser acusado de nada, porque os repasses do hospital estão rigorosamente em dia. Eu quero começar falando exatamente desse ponto. O que não justifica essa pindaíba que o hospital está passando. Falta de medicamentos, falta de pagamento, médicos indo embora, porque não tem como atender as pessoas, não tem como trabalhar sem salário, né, minha gente? Hoje eu até escrevi aqui mais cedo que os nossos médicos, eles trabalham numa entidade filantrópica, mas eles não fazem filantropia. E isso se estende não só aos médicos. Isso que eu falei se estende também aos profissionais de enfermagem, se estende a todos os profissionais, a galera, as copeiras, o pessoal da nutrição, os fisioterapeutas, os assistentes sociais, a moçada da manutenção, o cara lá que vai consertar o chuveiro, que vai consertar a cama que quebrou, etc. Os profissionais de laboratório, todos os profissionais que ali trabalham, ao contrário do hospital, que é uma entidade filantrópica, eles não estão ali para fazer filantropia. Eles estão ali para conseguir, no final do dia, ganhar ali o seu salário, né? Diga-se de passagem, importante registrar isso aqui. O hospital, ele sim, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que visa prestar serviços de saúde à população. Aqueles que ali trabalham, não. E parece que o nosso amigo Caqui perdeu um pouco essa noção. O Caqui está achando que as pessoas que trabalham no hospital estão ali para fazer filantropia, e não estão. A galera ali precisa receber no final do mês. A moçada tem contas a pagar, família para sustentar, compromissos a saldar, aluguel, tudo isso são responsabilidades que os profissionais do hospital precisam resolver. E aí, vale destacar para os amigos que estão nos acompanhando, que esses profissionais estão sendo flagrantemente desrespeitados, e não é de hoje, pela gestão lá do meu amigo Caqui. Joelson Cassim passa por aqui, minha amiga Renata Massulo, Kátia Quintanilha, grande abraço para você. Vai aumentando aqui o número de pessoas visualizando a nossa live aqui. E contar uma história interessante para vocês. Um parênteses rápido, né? Conversando com um amigo esses dias, ele disse que essa pessoa, um amigo que ele tem, assiste todas as lives que eu faço, mas não assiste ao vivo. Assiste depois que eu termino, encerro, porque corre o risco de eu mandar um alô para ele, por ele estar assistindo a live, e aí o prefeito da cidade, né, que está sendo geralmente criticado nas minhas lives, ou o Caqui, lá, presidente do hospital, alguém pode ver essa saudação que eu vou dar pela pessoa que está acompanhando aqui o nosso papo e ele ter problemas com o patrão. Gente, isso já passou aqui 10 horas, né? São 10h18, a gente já pode usar alguns termos depois das 10 horas. Né? Isso é de uma filha da putagem que não tem tamanho. O termo é esse, filha da putagem. O cara não poder assistir uma live, que nós estamos falando sobre a saúde de Rio Bonito, sobre a administração pública, sobre temas que interessam o nosso dia a dia, não poder assistir, ficar com medo de curtir ou de receber uma saudação daquele que está falando aqui do outro lado, porque alguém lá no governo, no hospital, não sei aonde, então, pode ficar chateado de tirar o cargo dele. Porra, meu irmão, eu não sei quem é mais babaca nessa história, o cara que se sujeita a isso, ou o picareta que exerce esse tipo de assédio moral sobre os seus contratados, sobre os seus funcionários, né?
Então, o único termo que eu tenho para classificar esse tipo de história é esse, filha da putagem, né? Fica bem declarado isso aqui. Bom, mas voltando aqui, então, ao Hospital da Civargas, eu tenho aqui na minha mão esse papel aqui, eu recebi hoje à tarde. Nesse papel está contida a postagem que eu fiz hoje à tarde, falando sobre o hospital. No meu perfil pessoal, no Facebook, eu postei uma foto do Caqui, uma foto que eu tirei no dia que o Caqui foi eleito. Se não me engano, foi 12 de março, acho que foi isso. Se não me engano, foi no mês de março, né, que houve a Assembleia de Associados do Hospital. Não, foi 12 de março, não. Foi 12. Porque eu tô confundindo a data da inauguração do CTI, né, que ganhou 3 leitos, que foi uma semana depois da eleição. Mas a foto que eu postei, uma foto do Caqui, falando lá na Assembleia de Associados, quando ele foi reeleito, né, e o Caqui estava com uma única chapa, apenas uma chapa se registrou para poder concorrer à direção do hospital. E coloquei uma foto que fiz lá nesse dia e fiz um texto falando sobre saúde, falando sobre o Hospital da Civargas, fazendo algumas cobranças, alguns apontamentos, né? E aqui na página, na fanpage, eu fiz uma postagem usando a foto do CTI, né? Usando a foto do CTI que nós registramos lá no dia que o CTI foi apresentado à sociedade, com uma série de autoridades locais e da região. O prefeito Valber de Itanguá estava presente, pessoas de Silvio Jardim, a secretária de saúde de lá, tinha gente de Saquarema, tinha gente de tudo quanto é canto, vereadores de Rio Bonito, representantes da prefeitura, do prefeito Mandiocão. O prefeito Mandiocão mandou a secretária de saúde lhe representar, porque, segundo ele estava resolvendo uma questão do Rio, não pôde estar presente, mas o prefeito de Itanguá estava presente, outras autoridades, um volume de gente importante estava por lá. Muita festa, muita firula, muito barulho, muita comemoração, muito pensamento positivo e perspectiva positiva, e um mês depois nós estamos vendo o hospital faltando remédio. E eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Monique, né? Hoje, logo depois que eu fiz a postagem, a minha amiga Monique, ela comentou lá na minha postagem no meu Facebook pessoal, onde eu tratei do assunto. Ela falou: essa é a verdade, minha mãe está internada e eu tive que ir na rua buscar dipirona para ela tomar. Olha só. Então, assim, imediatamente que eu fiz a postagem, alguém que está com o paciente internado no hospital confirmou a existência desse problema, dessa situação. E é bom esse testemunho das pessoas que deixam seus comentários falando sobre essas dificuldades, confirmando aquilo que a gente publica, é extremamente importante, porque sempre tem um babaca, sempre tem um puxa-saco, sempre tem um pela-saco, né? Que, não, isso é mentira, o Flávio está exagerando, é porque ele não gosta de fulano, ele não gosta de ciclano, o cara só gosta de falar mal dos outros, né, e tal. Sempre tem essas bestas quadradas, né? E aí, quando alguém deixa um depoimento no comentário, é extremamente importante, porque elimina a besta quadrada de vir ali se manifestar puxando o saco do chefe, apesar de toda a verdade que está contida ali no texto. Então, eu queria agradecer aqui de público a Monique, né, que deixou esse comentário sobre esse assunto, da questão da falta de medicamentos. Também está faltando médico. E por conta dessa falta de médico, e os médicos estão em falta porque falta pagamento, né? Já há dois meses, profissionais médicos amigos, né, vêm me municiando com informações sobre dificuldade para receber os salários, né? E por conta dessa falta de pagamento, os médicos estão indo embora. E aconteceu uma fatalidade em virtude disso. Segundo as minhas fontes no hospital, faleceu uma criança, agora há alguns dias, e esse falecimento de um bebê teria acontecido pela falta de médico pediatra. E por que não tinha um médico pediatra? Porque não tinha médico pediatra no plantão. O cara que estava ali para trabalhar naquele dia foi embora, porque não recebeu. E o hospital está com a sua escala de profissionais médicos
descoberta. Não tem médico? Tem médico aberto aí para contratar. Só que não se trabalha mais de graça, minha gente. Como eu falei aqui anteriormente, o médico, o enfermeiro, aquela menina que serve o cafezinho, a outra que limpa o chão, o cara que troca o chuveiro com escangalha, esse pessoal todo que trabalha ali no hospital, né? O sujeito que trabalha dispensando remédio lá na farmácia, todos os profissionais que estão ali inseridos precisam receber seus salários no fim do mês. E o médico não é diferente. Ele é um profissional como outro qualquer, tem o seu pagamento, tem as suas necessidades, e se não tem pagamento, o cara vai embora, ele vai para um outro emprego. Graças a Deus, os médicos conseguem arrumar emprego com mais facilidade que os meus irmãos da enfermagem, né? Como você não consegue arrumar emprego na enfermagem com facilidade, meus amigos técnicos de enfermagem, né, os enfermeiros, acabam sendo obrigados a se sujeitar a ficar trabalhando naquela casa, apesar do pagamento estar atrasado ou o pagamento ser fracionado, como aconteceu agora. Os profissionais foram lá receber o pagamento, quando chegaram no banco, encontraram apenas metade do dinheiro. Não receberam o pagamento na sua integralidade, né? O que aconteceu? O que houve? Não deu para pagar, tal. Arrumaram lá uma desculpa. O cara não pode dar uma porrada do caqui, nem nos seus puxa-sacos, né? Sob pena de perder o emprego, e a pessoa, né, fazer o quê? Infelizmente, o pessoal da enfermagem, os outros cargos de nível técnico, né, a galera ali de manutenção, o pessoal da cozinha, da administração, não tem essa facilidade de arrumar emprego. O médico ele vai embora e amanhã ele já está trabalhando em outro lugar, no plantãozinho dele lá, tranquilidade. As demais categorias não conseguem fazer isso. E aí tem que se sujeitar, não pode nem dar uma porrada no caqui, que merece, diante disso, né? Nem pode fazer nada, porque senão ele é mandado embora e aí nem tico nem taco, nem a metade, nem a outra. Mas esses profissionais têm aluguel, têm conta, têm compromissos, né? Eu fiquei até sabendo de uma funcionária que estava planejando a festa do filho, da filha, alguma coisa assim, e precisava da grana para poder fazer a festinha da criança, e ficou sem um pagamento. E agora? Como é que faz a festa, né? Outra informação que eu recebo também são de profissionais que fizeram hora extra, e, né, e eu quero dizer para os amigos que a hora extra da enfermagem não é aquela hora extra do cara que trabalha de 8 às 5, né, de 7 às 4, de 9 às 6, não é. É um plantão extra, são 12 horas trabalhadas, né? E eu tenho notícias de pessoas que fizeram 4 extras, 5 extras, 7 extras, 10 extras, e a desculpa, que a argumentação que o hospital arrumou é que não vai pagar. Simplesmente, tira o seu cavalinho da chuva que você não vai receber. Porra, peraí, cara, eu sou técnico de enfermagem, eu trabalhei no hospital, 10 plantões extras no mês. Geralmente nós fazemos 15 plantões no sistema de dia sim, dia não, a gente faz 15 plantões. A pessoa que fez 10 extras, ele praticamente trabalhou em seus dias de folga mais da metade, né? Ele trabalhou além dos 15 extras, ele trabalhou 25. Ele fez 25 extras em 15 que ele deveria ter feito, sobrou aí em 30 dias, 5 dias para ele folgar, né? Conversando com algumas pessoas, teve gente que fez 36 horas, né? Fez as 12, mais 24 horas extras, por conta de compromissos também, uma obra que ia fazer em casa, e não recebeu a grana simplesmente, e a notícia é de que não vai receber o pagamento. Porra, meu irmão, né? Então você que está me acompanhando aí, se está achando que eu estou excedendo nas minhas colocações, quando eu digo que o sujeito irritado fica com vontade de dar uma porrada no caqui, desculpa. Só se você for dormente. Eu não trabalho mais no hospital, não preciso mais, né? Graças a Deus, do serviço da enfermagem, hoje estou no jornalismo, mas eu penso no meu tempo que eu trabalhava na enfermagem, se eu fizesse 10 horas extra, e o sujeito não me pagasse, ainda mais que era um tempo que eu era solteiro, não tinha contas a pagar e preocupações, fatalmente eu daria uma porrada em alguém, não tenha dúvida, né? E quem trabalhou no meu tempo sabe disso, né? E eu fico imaginando a situação dessas pessoas, né? E não podem reclamar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo, porque o caqui tem ali um grupo de sabujos vigiando todo mundo, até
Tem aquela conversa, né? Dizem que mato tem olho e parede tem ouvido. É o que está acontecendo no hospital. E desde os médicos até os profissionais mais humildes, todos são vigiados, para ninguém reclamar, para ninguém dizer. Esses dias alguém me disse que a galera, inclusive, tem um funcionário lá, um puxa-saco do Caqui, que vigia as curtidas nas postagens que eu faço sobre o hospital. Tem gente que clica na curtida para ver quem curtiu, para saber se entre as curtidas da minha postagem criticando o hospital ou criticando o Caqui, tem algum funcionário. Repito, isso é de uma filha da putagem sem tamanho. Desculpa. O bom de fazer live depois das 10 é que a gente pode usar uns termos diferentes, né? Desculpa, pessoal, mas essa é a única questão que eu posso pensar diante desse cenário. Deixa eu mandar mais alguns alôs e abraços por aqui. Doutora Vera, grande abraço. Tudo bom, doutora Vera? Então, dá oi para mim aqui, porque Caqui vai amar isso aqui, doutora Vera. O meu amigo François está dizendo que inaugurou o CTI, mas não usou até hoje, mas os 3 leitos que foram ganhos continuam do mesmo jeito. Cleice Costa, boa noite para você. De que adianta tantas reformas e inaugurações se não houver profissionais para trabalhar? O falta de pagamento é complicado, né? Minha amiga Vanessa Machado, abraço para você. Márcia Gerlani, pediatra, é raríssimo do DAPSI, infelizmente. Olha, Márcia, deixa eu contar uma coisa para você. Por acaso, na nossa conversa aí, a doutora Vera, que eu acabei de mandar um alô aqui para ela, é pediatra e das boas aqui na nossa cidade, uma das referências na nossa cidade em termos do serviço de pediatria, né? Conheço a doutora Vera desde a época que eu trabalhava no hospital, né? E está de bobeira. Por quê? Não tem condições de trabalhar numa casa onde não recebe seu pagamento. Isso não é nenhum tipo de, não, porque o médico é mercenário. Não, o médico não é mercenário, o médico ele é profissional, ele tem que receber pelo trabalho que ele faz. Simples assim, né? A gente pode criticar a qualidade do serviço prestado pelo profissional, a gente pode criticar a postura do profissional, mas ele tem que receber pelo serviço desempenhado, né? É bom que a gente destaque isso. Mais uma triste realidade para Rio Bonito, diz aqui minha amiga Vanessa. A Renata marca aqui a Cassiane Menezes. Eu acho que o contexto histórico é o problema, que aqui está na ponta da história, dentro do contexto, inexplicável e de difícil compreensão, diz aqui meu amigo Júlio. Maria Velasco, Caqui foi reeleito, diz aqui a minha amiga Tereza Fernandes. Então está tudo ótimo, né? Tereza, eu quero acrescentar aqui ao que você está dizendo, né? Aliás, beijo grande para a Tereza, que foi minha professora no meu curso de enfermagem, né? Aprendi bastante com ela. Beijo para ela, teve uma contribuição importante na minha formação como técnico de enfermagem. E não só foi reeleito, como não tinha chapa. É bom que a gente destaque isso, porque todas as vezes que a gente fala nessa questão de que o Caqui foi reeleito, e foi reeleito pela segunda vez, né? A impressão que a gente tem é que o Caqui, essa última agora, por exemplo, o Caqui não venceu ninguém na última eleição, não teve chapa para concorrer com ele. Teve uma galera ali que se organizou e tal, papapá, pararás, e daqui a pouco tinha uma chapa só, não sei o que acontece. Porque tem uma questão também, minha gente, a frouxura aqui em Rio Bonito, né? O volume de gente frouxa, e esse dia eu fico muito à vontade para falar isso, porque esse dia eu fui procurado por um cidadão que ele me disse o seguinte: Flávio, toda vez que você fala do frouxo, na hora que você escreve, na hora que você faz suas lives, eu visto a carapuça. Você fala comigo, cara. Você fala comigo. Mas eu realmente sou frouxo. Eu pensei que ele ia reclamar comigo, ia brigar comigo, ficar ofendido. Não, Flávio, realmente eu sou frouxo. Eu não tenho coragem de peitar, eu não tenho coragem de falar, eu não sei como é que você está vivo ainda, né? Eu falei, meu irmão, eu estou vivo ainda porque eu falo. Porque se eu ficar guardando para mim igual você guarda, eu vou infartar. Quando eu vejo negócio errado aqui, eu tenho logo que dar uma pancada, porque senão eu não passo o meu dia bem, né? Eu sou assim, né? E o volume de gente frouxa em Rio Bonito, minha gente, é uma festa, né? E o hospital, os problemas que ele enfrenta, que são de décadas, tá tudo dentro dessa coisa da frouxura. Não diz nada não, porque afinal de contas, de vez em quando eu vejo estourar lá umas brigas lá no hospital, parará, é ladrão, é safado, é picareta, roubou, levou dinheiro para casa, que não sei o quê, aquele festival de acusação. Aí daqui a pouco, quando monta a chapa,
O cara que estava chamando o outro de ladrão está na chapa do ladrão. Vai entender isso? Não sei se os amigos já perceberam isso. Eu já vi várias vezes, né? Aquele palco-fobia, daquela confusão. Aí daqui a pouco, o sujeito que me disse em entrevista, que mandou mensagem inbox, né? Aliás, esse negócio de mensagem inbox, mensagem no privado, é a carteira de identidade do frouxo. Né? Desculpa, você que já mandou mensagem para mim no privado, leva mal não, mas é o que eu penso. Né? Mensagem no privado, eu gosto quando o cara faz uma crítica e ele me marca lá na crítica dele. E aí eu dou toda uma cobertura. Aproveito até para mandar um abraço para o nosso conselheiro municipal, Carlos Alberto Costa, presidente da Associação de Moradores do BNH. Estou devendo a ele uma visita, não pude ir lá no festival de futebol que ele fez lá no BNH, lá no bairro Monteiro Lobato, bem bacana. Parabéns, Carlinhos, sucesso para você, meu irmão. Não pude ir, francamente, me desculpa, né? Mas o Carlinhos, ele vai lá, filma o posto de saúde, a escola, o lixo e tal, posta no Facebook dele e me marca. Eu fico feliz da vida. E aí eu compartilho, eu autorizo aparecer na minha linha do tempo, compartilho outras mídias que eu tenho. Esse é o cara que eu gosto de ajudar. Esse negócio de mensagem no privado, isso é coisa de gente frouxa. Desculpa. Né? E a gente precisa começar a se colocar, se posicionar. Não, Flávio, mas você é jornalista, conversa fiada. O jornalista, ele também é frouxo. Quando é frouxo, nasce frouxo. Pode ser jornalista, pode ser juiz, polícia, bombeiro, presidente da República, pastor, babalaorixá, o que for. O sujeito, quando nasce frouxo, ele é frouxo. Né? Não tem nada a ver. Pode ser, a menina pode ser empregada doméstica, trabalhando numa situação simples, mas se ela tem peito, tem coragem, ela enfrenta as situações. Então, esse papo de inbox, para mim, é a carteira de identidade do frouxo. Né? Bom, então, minha gente, e Rio Bonito tem muito disso. Né? Tem muito disso. Aí o cara fica mandando mensagenzinha para mim, o outrozinho mandando mensagenzinha por lá, e tal, sobre aquela desculpa de que não vai arrumar um outro trabalho em lugar algum e tal. Conversa. Daqui a pouco é mandado embora e daqui a pouco você arruma um trabalho. Né? Conversa. Porque está na zona de conforto, não quer perder a zona de conforto. Às vezes tem até uma beirinha, viu? Eu quero destacar aqui o associado que me procurou outra vez, muito chateado, né? O associado do hospital me procurou chateado. Quero dar uma entrevista para você. Eu falei, opa, agora vai. Quando? Não, eu vou te procurar. E aí, com esse negócio de vou te procurar, liguei para ele umas 2 vezes. E aí, meu irmão, e a entrevista? Não, peraí. Passou 15 dias, fui eu no hospital, encontrei a filha dele trabalhando lá em determinado lugar. Aí alguém da diretoria falou comigo, não, ele estava querendo te dar aquela entrevista, mas aí ele acertou aqui com a presidência, botou a filha para trabalhar ali, ele já está no grupo do... Mas o cara tinha dito para mim que o Caqui era ladrão, era safado, bandido, que desde a época de deputado, esse cara vem... Aí daqui a pouco arrumou um buraquinho para encaixar a filha, acabou a indignação. Isso também é uma filha da putagem. Né? Se o Caqui pratica uma filha da putagem quando não paga as pessoas em dia, quando paga o pagamento pela metade, quando deixa de cumprir suas atribuições, esse tipo de comportamento também é uma filha da putagem, leva mal não. Né? Então eu não estou aqui para atacar única e exclusivamente o Caqui, estou aqui para conversar sobre o Hospital Darcy Vargas, né? E envolve todas essas questões que nós estamos discutindo aqui. Vamos lá. Qual é a história agora do não pagamento, né? Diz aqui a minha querida Tereza, né? Tereza falando aqui sobre a questão do pagamento. E Tereza, eu vou entrar nesse aspecto aí, né? Deixa eu só mandar aqui um alô. Gabi Moraes, trabalhei quase 7 anos lá e realmente éramos bem reprimidos. Eu comentei uma live sua na época e fui chamada na direção para ser alertada que poderia ser demitida por justa causa. Olha que comentário rico e importante esse aqui. Beijo para minha amiga Gabi Moraes, que é minha vizinha de Serra do Sambê, ou era minha vizinha de Serra do Sambê, mas eu lembro aqui da Gabi desde novinha, ela e a Daniela, as 2 irmãs, filhas da Maria, né? E a Gabi deixando esse depoimento importante que eu quero repetir. Trabalhei quase 7 anos lá. Realmente éramos bem reprimidos. Eu comentei uma live sua na época e fui chamada na direção para ser alertada que poderia ser demitida por justa causa.
porque ela fez um comentário na minha live. Pessoal, alô, galera do hospital, isso se chama filha da putagem, né? Se vai ficar ofendido, que se lasque. Eu não guardo almoço para janta. Porra, peraí, cara. Então quer dizer que se o funcionário estivesse trabalhando, o cara estivesse no plantão, aí, meu irmão, você está trabalhando, você está no plantão, está pendurado no Facebook aí, eu até entendo. Agora, o sujeito, na sua folga, na sua casa, na internet dele, porra, ele pode ver o que ele quiser. Vai ver filme de sacanagem, vai ver filme bíblico, vai ver novela, vai ver o futebol, vai ver a live do Flávio. Aqui não tem nada com isso, né? E aí, e por que existe esse tipo de comportamento? Porque em volta do Caqui, em vez das pessoas que estão ao entorno dele falar assim, pô, presidente, tá um pouco demais, né? Deixa o pessoal... Não, o puxa-saco que está em volta, né? Que é o mais F da P do negócio, o cara que tem em volta, não, tem que mandar embora mesmo, não pode acontecer, não. E geralmente esses vagabundos que ficam em volta são os primeiros a ser demitidos. Por incrível que pareça, pode notar isso. Eu lembro quando eu trabalhava no Hospital Colônia, tinha um sujeito lá que era extremamente puxa-saco. Rapaz, que coisa irritante era aquele puxa-saco. Um belo dia soubemos que foi mandado embora. Por quê? Ninguém soube. E o filho da mãe era um puxa-saco de primeira ordem, né? E vinha entregando colega, e vinha denunciando questões dos colegas, ele se lascou, né? Não adiantou ser puxa-saco. Bom, seguindo em frente. Então, minha gente, eu estou aqui com um papel, e nesse papel, vou chegar mais perto aqui, vocês vão reconhecer, é o texto que eu postei mais cedo falando sobre o Hospital das Cidades. Alguém imprimiu, mostrou para o Caqui e falou, Caqui, olha só, resolve os problemas aí que tu está tomando porrada na rua, tu está tomando porrada na mídia social, o Flávio já te deu uma cacetada agora, né? E esse cidadão me disse que o Caqui mandou uma resposta para mim que eu quero compartilhar com os amigos. A prefeitura deve 330 mil a não sei quantos, a um ano e não paga. Porra, Caqui. Leva a mão não, brother. Eu estou olhando aqui no Facebook da prefeitura, tem aqui a história de que a prefeitura lhe repassou, nos últimos 2 meses, 1.800.000 reais. No mês, 1.800.000, no outro mês, 1.800.000. E isso dá um montante aí, eu sou meio ruim de conta, mas me ajudem aí. 3.600.000, é isso? Né? Eu não sou bom de matemática, não, sou bom de português, por isso que eu sou jornalista. Mas em 2 meses, o Caqui recebeu 3.600.000 reais. Vou repetir, 2 meses, 3.600.000 reais. Digo mais, esses 330 mil que o Caqui está reclamando aqui, que não recebe há um ano, ele está reclamando com razão. Ele tem direito realmente de pleitear esse valor aqui. Eu concordo com ele que ele esteja lutando para receber esses 330 mil que a prefeitura está devendo. Só que ele recebeu 3.600.000 em 2 meses. Fez o que com essa porra desse dinheiro? E aí, Caqui? Então, desculpa, cara, a falta de médico, 2 meses sem recebimento, a falta de medicamentos, e você recebeu 3.600.000 nos últimos 2 meses, leva a mal não, irmão. 330 mil não vai resolver essa questão. Essa falta que está acontecendo não é por conta de 330 mil. Tem aí alguma coisa que você precisa esclarecer. Porque nos últimos 2 meses, vou repetir, é bom deixar bem claro aqui, todas as vezes que tem problema no hospital, que a culpa é da prefeitura, que o prefeito atrasou, que a ex-prefeita atrasada, eu sempre dava uma pancada muito forte, cobrando a grana do hospital. Né? Mas as notícias que eu tenho de integrantes da diretoria do hospital é que o Hospital das Vargas, a prefeitura, está rigorosamente em dia nos seus repasses. Então, aquele apelido carinhoso que geralmente eu dedico ao prefeito Mandiocão, né, que eu chamo carinhosamente de Pangaré, ele não gosta não, mas é um apelido carinhoso que eu tenho para ele, né? Esse apelido Pangaré, ele, nessa questão aqui, vai todo 100% para o Caqui. Caqui, tu tá bancando Pangaré nessa aqui, brother.
Não dá para ficar argumentando que você não recebeu 330 mil quando você colocou nos últimos 2 meses só da prefeitura. E ainda tem convênios, ainda tem o particular, ainda tem plano de saúde, outros serviços que o hospital vende e as pessoas pagam, né? Única e exclusivamente da prefeitura, só da prefeitura. Nos últimos 2 meses, 3 milhões e 600. Se eu estiver errado, por favor, sou ruim de matemática, me ajudem aí. 1 milhão e 800 no mês, mais 1 milhão e 800 no outro. E, segundo as informações, a folha de pagamento da prefeitura, do hospital gira em torno de 1 milhão de reais. Né? Então, 1 milhão e 800, 1 milhão aqui, sobrou 800 para fazer aquele ratatá ali com os setores e tal. Caqui, precisa dar explicação, parceiro, porque nessa atual conjuntura, analisando a sua diretoria, analisando o seu comportamento, o que está acontecendo no hospital, você está carregando sozinho, hasteando sozinho a bandeira do Pangaré. O prefeito Mandiocão, que originalmente carrega esse título, dessa vez está inocente na história. E aí eu deixo um recado aqui para o pessoal da prefeitura. O babaca que fica acompanhando minhas lives e postagens e corre para contar para o prefeito todas as críticas que eu faço a ele. Vá lá dizer também ao prefeito que eu estou, dessa vez, porque ele tem razão, defendendo aqui a prefeitura e o prefeito. Eu não critico o prefeito simplesmente porque não gosto dele ou porque acho que ele é muito grande. Não, não é isso. Não, vou criticar o prefeito porque ele fala fino e eu falo grosso. Não, não é isso. Não é por isso que eu critico o prefeito. Critico o prefeito quando ele merece ser criticado. Então, o babaca que acompanha aí as minhas lives, e postagens, reportagens, e corre para contar ao prefeito que eu disse, as críticas que eu fiz, e ainda aumenta alguma coisa, né? Por favor, não esqueça de fazer essa gentileza de avisar o prefeito que, nesse imbróglio atual, eu estou deixando ele totalmente fora da responsabilidade do que está acontecendo e estou atribuindo ao presidente do hospital, ao Conselho Deliberativo Fiscal e ao quadro de associados o que está acontecendo lá. Não dá para ver criança morrendo por falta de pediatra, sabendo que o hospital recebeu nos últimos 2 meses 3 milhões e 600. 1 milhão e 800 aqui, 1 milhão e 800 ali. E aí o Caqui me sai com essa história aqui de 330 mil. Porra, Caqui, tá me zoando. Tá me zoando. Né? Desculpa, mas tu tá me zoando. Bom, deixa eu ver a galera que continua aqui me acompanhando, né? Meu amigo Isaac, eu pergunto, salário atrasado, quais os direitos do trabalhador, né? Vanessa, isso significa que eles ficam mais futucando suas curtidas, os comentários para reprimir os funcionários. Gente, que absurdo. Marilza, passa por aqui dizendo que eu estou certo, né? Rio Bonito tem que mudar, né? A mesma ladainha de sempre, diz aqui a doutora Vera, aí não vai falar, porque na hora de falar a verdade e fazer, né, tal. Júlio Albernaz, mas da última entrevista o presidente informou que a Ferrugem leva 400 mil por mês, não foi? Falando de ferrugem, parcelamento de dívida, qual seria hoje o total da dívida? Pois é, Júlio. Bom, gente, seguindo aqui a nossa toada, seguindo aqui a nossa conversa, né? Falamos aqui da questão do orçamento, e aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade para dizer para os amigos que alguém me diz hoje que o hospital está dividido em quatro facções, né? E aí você tem a facção da oncologia, você tem a facção do CTI, você tem a facção da ortopedia e você tem a facção da cirurgia, segundo as informações que eu recebo de pessoas de dentro do hospital, e o próprio Caqui teria segredado a algumas pessoas, né, esse entendimento de que ele tem sido sabotado por essas facções que estão inseridas dentro do hospital. Que, na minha concepção, essas 4 facções foram alimentadas por ele. O Caqui está parecendo os Estados Unidos.
vai lá no Iraque, vai lá no Irã, lá no Oriente Médio, treina mercenários, né, para poder atacar atacar ali os países que não são aliados à Casa Branca. E aí depois, quando aparece lá o Osama Bin Laden da vida, que explode as Torres Gêmeas, eles ficam, oh, terrorista! Terrorista treinado pelo próprio Estados Unidos. Aqui, meu velho, eu concordo com você. Talvez nós tenhamos até mais de 4 facções dentro do hospital, atrapalhando aí a sua administração. Eu concordo com isso, né? E aí, na hora que o tal 1.800.000 chega, tem que dividir primeiro com as facções para depois pagar funcionário, pagar fornecedor, né? Isso é um grande problema. Mas essas facções foram criadas e alimentadas por você. Não vem aqui bancar um americano que está indignado com o terrorismo, e terrorismo esse que ele criou e ele treinou, né? Porque é assim que acontece nos Estados Unidos, e você está fazendo igual os presidentes americanos. Está chateado com o terrorismo que está acontecendo dentro da instituição, dentro do hospital, mas você treinou isso, você é responsável, né? Você é responsável. Assim como parte das pessoas que de vez em quando se rebelam contra você também estão ali ao seu lado, perceberam algum tipo ali de benfeitoria. É a história do cara que eu falei agora há pouco aqui, que estava muito chateado, estava zangado, chamando o presidente de ladrão. Aí, quando eu fui lá, depois de 15 dias, a filha dele estava trabalhando lá em determinado setor. E aí eu queria falar da folha de pagamento. A folha de pagamento ela é extremamente alta, porque tem um monte de gente lá trabalhando que não tem necessidade, porque é filha de fulano, porque é sobrinha de cicrano. Aliás, que aqui, as informações que eu tenho aqui na rua é que você está aí preparando, né, voltou aquele assunto da provável candidatura sua à prefeitura de Rio Bonito, ou, se não for candidato a prefeito, um grupo que possa ser candidatos a vereador. E aí, do colegiado aí do hospital, aí dessas facções aí que você criou, sairiam aí 2, 3 nomes com muita força para poder ser candidatos a vereador em 2020, agora, ano que vem. Essa foi uma informação de cocheira, né, como a gente diz no jargão jornalístico, que eu recebi. Na última entrevista que eu fiz com o Caqui, ele disse que nada tinha a ver com esse negócio de candidatura, não sei o que e tal, mas esse assunto segue acontecendo e Caqui, figuras da sua confiança confirmam que nos bastidores, claro que para mim você não vai dizer isso, mas nos bastidores, lá na roda dos amigos, você me sai sempre com essa historinha de ser candidato a prefeito ou ser candidato a vereador, liderando um grupo que usaria o hospital como instrumento para alcançar essa eleição, né? Isso é um ponto também que a gente fica preocupado, porque acaba sendo ruim o hospital estar sendo utilizado de maneira eleitoreira, e esses desaparecimentos de dinheiro acaba também sendo um fato assim extremamente preocupante, aqui. Em 2 meses desaparecer, a gente não sabe para onde foi, 3.600.000, isso é um negócio complicado. Eu tenho certeza, né, eu vejo muita gente criticando as obras do Caqui. Ah, está faltando remédio, está faltando... E tome obra. Minha gente, desculpa, mas eu vou lá dar uma olhada no hospital, entrevisto o Caqui, ele me diz que a maior parte daquilo tudo ali é doação, e ele até esses dias me mostrou lá o comprovante de doação, das pessoas que dão cimento, dão areia, dão isso, dão aquilo e tal. A galera da sociedade rubro-nitense aí que gosta de ajudar o hospital, e realmente as obras estão acontecendo. Desculpa, mesmo que não tenha 1 centavo de doação, não tem 3.600.000 naquelas obras ali, não. Desculpa. Então é preciso dar uma explicação, e o Conselho Deliberativo e Fiscal do hospital tem a responsabilidade de cobrar o senhor Caqui essa grana que foi feito dela. A informação que eu tenho é que o Caqui faz tudo à moda dele, de maneira centralizadora, ele decide, ele determina, e ninguém sabe de nada. Ô, Caqui, primeiro, você tem que atender o Conselho Fiscal. E alô, pessoal do Conselho Fiscal, pé na porta, chamem a polícia, se vocês estão com dificuldade de fiscalizar, de cumprir o papel de vocês. Mas não é fazer mise-en-scène
E daqui a pouco a mulher está trabalhando na portaria, a filha está trabalhando lá na área da telefonista, o outro está trabalhando na administração, o cunhado está trabalhando na puta que pariu. Isso tem que acabar, porque isso é um negócio irritante. E isso vem acontecendo há algum tempo. O sujeito reclama disso, reclama daquilo, daqui a pouco está trabalhando. Porra! Aí fica ruim, né, cara? Né? E o hospital está sempre nessa situação. E com isso a folha de pagamento vai inchando. E existia, até alguns meses atrás, uma empresa de administração, de gerenciamento, que foi contratada pelo hospital. Os amigos vão lembrar dessa empresa. Essa empresa encontrou determinados gargalos, essa empresa encontrou uma série de situações que precisavam ser mudadas dentro do hospital e trouxe o relatório para o CAQI. O primeiro raio-x que essa empresa de administração fez foi mostrar para o CAQI que um X de funcionários de vários setores precisavam ser demitidos. E quem eram esses funcionários? Bom, esses funcionários eram exatamente figuras chaves do CAQI. Olheiros, caguetes, puxa-sacos de toda ordem, combinações políticas com fulano e com ciclano que estavam insatisfeitos. E eram essas pessoas. Bom, esse é um lado da história. Do outro lado da história, também fiquei sabendo que existia, por parte da empresa e do demitido, uma combinação para que o sujeito fosse demitido e daqui a 2, 3 meses, depois que o sujeito recebesse aí seus direitos trabalhistas e fundo de garantia e ficasse ali naquela parada do seguro-desemprego, né, e tal, aquela coisa toda, ele seria readmitido no hospital. Então, na verdade, eu descobri hoje, conversando com algumas pessoas, que existiu uma situação dessa aí. E que parece que não é uma prática muito recente, não. Já é um negócio que há algum tempo acontece. Demite o sujeito, e aí daqui 6 meses, 4 meses, depois o cara recebeu tudo, você recontrata. Não, eu pensei melhor, mandei o cara embora porque estava de cabeça quente. E lá, a multa trabalhista, esse negócio todo, isso aí seria rateado entre o cara que foi demitido e o fulano que demitiu ou que provocou a demissão, né? Isso tudo, minha gente, são assuntos que transitam nos bastidores do hospital. E aí eu quero dizer, essa história, por exemplo, da indenização rachada para depois contratar o cara de volta, é outra filha da putagem que, por conta desse tipo de prática, se é que realmente isso aconteceu, é o gargalo, é o ralo, melhor dizendo. É o ralo que eu sempre digo. Então, minha gente, não tem 3 milhões e 600 que dê. Se eu mando ali 10 funcionários embora, combinado com um cara, de demitir ele e contratar ele daqui 6 meses, e a grana que ele vai apurar, por conta do tempo de casa, por conta do fundo de garantia, ele vai me dar um dízimo disso? Porra, mas não vai ter grana que vai sustentar esse tipo de sacanagem. E o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo Fiscal do hospital, precisa ter uma atenção sobre isso, viu, minha gente? Né? A polícia, o Conselho Municipal de Saúde, sei lá, o Ministério Público, alguém tem que apurar isso. Né? Recebo essa informação de gente importante da diretoria do hospital, de que esse tipo de prática andou acontecendo por lá. Então, realmente, 3 milhões, se você botar 10 milhões lá, não vai dar para pagar. Você vai mandar um monte de gente embora, indeniza fulano com 20 mil, o outro com 10 mil, o outro com não sei quanto, o outro com tanto, tal, e 20, 10% é meu, daqui a pouco eu contrato o cara de volta. Como assim? Eu, quando fiquei sabendo disso, eu falei, caraca, meu irmão, que coisa escrota, que coisa escrota, né? Mas são situações que estão aí pipocando, né? É sempre bom quando essas instituições têm lá gente brigando entre si, porque a gente fica sabendo das coisas, né? Quando essa moçada está muito unida, muito harmônica, ninguém denuncia nada. É claro que sacanagens acontecem, mas aí como está todo mundo naquela harmonia, a gente não fica sabendo da vagabundagem, né? Mas quando tem ali uma insatisfação,
a gente logo consegue ficar sabendo das histórias. Meu amigo Caqui, história de facção. Agora, essa historinha aí de demitir pessoas para depois recontratar e alguém levar, e não estou dizendo que é o Caqui, tá, pessoal? Alguém dentro da máquina, dentro do sistema ali, estava levando lucro com isso. E sob o argumento de que estava enxugando a folha, botando pessoas novas e tal, daqui a pouco contratar. E me deram, inclusive, nomes que eu vou tomar a liberdade de não mencioná-los, né? Gente que falou comigo assim, Flávio, você lembra de fulano? Lembra que fulano foi mandado embora no ano tal? Lembro. Ele não foi chamado de volta? Então, você lembra de fulano que foi mandado embora? Me deram aí 3 nomes. E como eu conheço bem o hospital, porque eu trabalhei lá durante 7 anos, 6 anos, falei, rapaz, e aí o cara me conta essa história. Gente, isso precisa ser analisado, isso precisa ser investigado, precisa ser apurado. O associado do hospital, esse ser andrógeno chamado associado do hospital, que a gente não, alguns a gente não sabe nem quem é, mas são em torno de 250 pessoas, esses associados precisam ficar atentos em relação a isso. Tudo bem que você não queira entrar na briga do Caqui, não queira tal, mas, gente, olha o que eu estou dizendo aqui. Vou repetir a informação. O sujeito é demitido, ele trata com alguém de rachar a indenização trabalhista dele e depois ele é readmitido. Na verdade, é para se ganhar ali um... Hã? Isso é apurado, minha gente. Outra situação que vem acontecendo no hospital, e isso eu já denunciei há algum tempo, e infelizmente as pessoas fizeram ouvidos moucos, né? Ouvido de mercador, é a tal da RPA. O sujeito recebe, ele é funcionário, mas ele não recebe pela folha de pagamento. Então, na hora que a fiscalização, na hora que o conselho pede a folha de pagamento, ela vem com 300 funcionários. Mas você tem 100 pessoas que recebem por RPA. O cara vai lá na tesouraria e, segundo as informações que eu tenho, são robustos salários, não é salário mínimo, não. É gente aí com remuneração muito considerável, né? O cara tem com o hospital uma espécie de contrato, ele não tem vínculo, mas todo mês ele recebe aquele X ali. Isso também precisa ser acompanhado de perto pelo Conselho Deliberativo e Fiscal do Hospital. E aí eu quero aproveitar que os vereadores hoje de Rio Bonito se manifestaram, e detalhe, já que a prefeitura manda recurso para o hospital, já que a prefeitura manda dinheiro público para o hospital, a Câmara de Vereadores tem sim responsabilidade de verificar e fiscalizar o que está acontecendo, né? E detalhe, que não seja para poder arrumar emprego para fulaninha, para cicraninha, para não sei quem, porque tem isso também. O cara vai lá, faz uma pressão e tal, não, tem aqui uma vaguinha na enfermagem aqui, o cara lembra daquele... Todo vereador tem na cabeceira da cama uma porrada de currículo, né, de emprego, não sei o quê, tal, é um saco, mas tudo ele tem. E aí o camarada lembra que naquele monte de currículo tem ali a filha de Joaninha, que precisa de um serviço de enfermagem, precisa de não sei o quê, o cara vai, faz lá um acerto, e aí aquela pressão toda se dissipa, e o cara arruma um empreguinho lá para fulano. É uma fiscalização que não é assim, minha gente. É uma fiscalização que tem que ir para dentro, que tem que dar resultados. Mas houve isso, houve aquilo, não deu resultado. Claro, não houve fiscalização, houve uma negociação. Então, é para se fazer uma fiscalização de ir para dentro, levantando essas situações. Essa situação de RPA, essa situação essa denúncia de pessoas que estão rachando a indenização com quem demitiu, ou sei lá, com alguém de determinado setor, para depois ser readmitido e aí receber. Isso precisa ser apurado, minha gente. Né? Essa questão de receber por fora da folha, né? E aí você tem sempre a folha mascarada. Você reclama com o Caqui que a folha está inchada, ele fala assim, não está não, a folha está aqui, ó. E aí ele mostra para você, está lá, a folha está enxuta. Tantos mil ali dentro do... Só que a RPA, o cara que recebe por fora, é um volume de gente maior do que está na folha. E às vezes, por mais que não seja maior, mas com um salário mais robusto do que a galera que está se lascando lá com carteira assinada. Então, o Conselho Deliberativo e Fiscal é a Câmara Municipal. Tem sim, fica aqui meu alô aos vereadores de Rio Bonito, aos 10 vereadores, precisam tomar aí, né? E detalhe,
Não é negociação, é fiscalização. Não, mas o Caqui não entregou o documento que eu precisava. Chama a polícia, mete o pé na porta. Vamos largar a frouxura de lado. Hoje, na Câmara, eu escutei alguém dizer que não, porque o prefeito montou uma comissão, mas aí o prefeito não foi atendido. Porra, mas peraí, cara, o prefeito da cidade monta uma comissão para fiscalizar, intervir lá numa situação. Ele não é atendido e fica por isso mesmo. Mandiocão, quem te viu, quem te vê, parceiro. Porque, porra, cara, o Mandiocão que teve meu voto lá atrás não é esse babão que está aí, não, cara. É um sujeito que, diante de um cenário desse aí, era pé na porta, era pegar no pescoço de alguém para resolver a situação em nome da população, do bem-estar do povo. Não estou te reconhecendo. Como assim? Ah, não, a fiscalização aconteceu, mas a documentação não foi liberada. O tal extrato, não sei o quê, ele não conseguiu ver. Porra, aqui, cara. Desculpa, isso não é fiscalização, isso é negociação. Quando você está fiscalizando, o pau canta. E não quero saber se o nego vai ficar chateado, é assim. Fiscalização não é negociação. Se for para fazer negociação, não precisa nem fazer. Não precisa nem fazer. É para fazer fiscalização. Isso que é preciso acontecer. Tem ainda, aí, aliás, bem lembrado aqui pelo François, e a cessão do espaço do hospital para prestadores. Né? Então, você tem figuras dentro do Hospital das Vargas que prestam serviço. Você tem ali o setor de raio-x, você tem o próprio setor de oncologia, né? Você tem outros profissionais que utilizam. Aliás, hoje foi inaugurado agora recentemente um trailer naquela área de estacionamento ali que o Caqui fez. Aliás, ficou bem bacana, viu, Caqui? Parabéns, eu já te cumprimentei, quero cumprimentar de novo aqui. Naquele lado ali que dá para o morro, né? O Caqui fez ali um muro para evitar que as pessoas corram o risco de cair lá embaixo, naquele barranco, né? Fez ali um muro, fez uma contenção ali e aumentou até a área de estacionamento do hospital. Ó, ficou bacana. Mas meteu um trailer lá agora, e botou, parece que fulaninha lá para trabalhar, e não sei o quê. E eu conversando com membros da diretoria, conversando com pessoas do conselho, a informação que eu tenho é de que isso não passou pela diretoria, isso não passou pelo conselho, não tem autorização. Está aqui, no peito e na raça, botou lá o cara para trabalhar, inaugurou lá o tal do trailer, e toca o barco e lasque-se, né? Brother, não é assim, irmão. E aí eu quero recuperar 2, 3 anos atrás, quando o Conselho Fiscal, que tinha minha amiga Sueli de Paula, tinha a dona Eli Nunes, tinha o nosso amigo Quinaut e outras figuras que participavam do Conselho. Essa galera fez uma fiscalização lá, sugeriu, depois de encontrar irregularidades praticadas pelo Caqui, sugeriu que o Caqui fosse afastado da direção do hospital. Houve uma assembleia de sócios e os associados, apesar dos fatos apresentados pelo Conselho Deliberativo Fiscal do hospital, os associados decidiram manter o Caqui. E aí acontece uma coisa que rola em Rio Bonito, não me agrada. Mas que eu tenho amigos dentro desse grupo aí. Mas eu fico puto com esse negócio do cara que alguém disse não para ele, aí ele se aborrece e vai embora. Não, mas aí, Flávio, não tinha condição mais de eu ficar, porque os associados... Cara, o que eu mais gosto é quando eu peço um negócio que o cara diz não, né? E eu estando na minha razão. Eu vou para dentro com mais força ainda. Então, é um costume rio-bonitense que me irrita profundamente. Não, o fulano se afastou da diretoria. Por quê? Não, porque ele ficou puto lá com o negócio, ele ficou insatisfeito com uma situação, aí ele se afastou. Meu irmão, porra, para com isso, né? Outro dia eu estava conversando com um tal de um associado que estava lá insatisfeito com o Caqui, o cara falando. Aí eu falei, porra, brother, mas e aí? Não, Flávio, eu não posso falar nada não, porque a minha filha trabalha lá e ela depende daquele empreguinho. Esse silêncio é para a gente fazer uma reflexão.
né? Porque isso também é uma filha da putagem, esse tipo de postura, né? Não estou preocupado se você vai ficar ofendido com isso, né? Não estou preocupado. Hoje nós estamos em tempos de Bolsonaro, onde o politicamente correto e a babaquice, graças a Deus, estão abolidas, né? Nós estamos em tempos de Bolsonaro, e é assim, né? Desculpa, minha gente. Está puto, está insatisfeito, está vendo o roubo acontecendo, a sacanagem, o cara tem documentos em mão, mas a minha filha precisa daquele... Filha da putagem. Não, mas o meu filho, ele... Não, porque a minha mulher, ajeitei uma cirurgia ali para minha mulher, ela vai fazer o peitinho. Porra, brother, tá de sacanagem, né? Então, isso eu ouvi agora recentemente. Mas voltando ao pessoal lá do antigo conselho, que nada tem a ver com essa história que eu contei agora, eles apenas se afastaram. E eu fiquei puto da vida, confesso para os senhores. Mas peraí, cara. Ah, não, Flávio, mas não dá. Pessoal, então, ao Conselho Fiscal de agora, eu quero deixar esse recado, né? Os integrantes do Conselho Fiscal, caso venham fazer uma fiscalização, se for negociação, não comecem. Mas se for uma fiscalização, mesmo que os associados, outra vez, façam como fizeram lá atrás, deem razão ao Caqui, mantenham no cargo, os senhores, por favor, se mantenham na porra do Conselho. Vão ao Ministério Público, né? Ah, mas acontece que já tem uma denúncia ali atrás no Ministério Público e ninguém tomou providência. Você voltou lá no Ministério Público? Você voltou lá para saber qual foi a situação, e na mão de qual promotor que está, como é que está a tramitação disso, onde está o processo, e o que está faltando? Ou simplesmente deu entrada no Ministério Público para dizer que, olha, eu botei lá no Ministério Público. Tem muito disso também, né? Tem muito disso. Não, eu dei entrada no Ministério Público, eu denunciei no Ministério Público. E aí? E a partir daí? Não, a partir daí ficou lá. O cara nunca mais voltou no Ministério Público. Você cagou o processo que você deu entrada no Ministério Público, e o Ministério Público, que está assoberbado de denúncias, cagou para o seu processo, porque você não voltou lá. Agora, se você toda semana, de 15 em 15 dias, for lá no Ministério Público encher o saco, ir lá pessoalmente, meu irmão, olha só, eu dei entrada aqui ontem, anteontem, semana passada, no processo, protocolo tal, número tal, tal. Qual é a resposta? Já tramitou? Não, está na mesa de não sei quem. Semana que vem você volta. Eu posso falar com não sei quem? Ele trabalha aqui, hora. Aí busca o cara. Meu irmão, olha só, eu fiquei sabendo que esse processo aqui está na sua mesa, a gente está dependendo da resposta disso. Tem que ser chato, parceiro. Tem que ser chato, parceiro. Esse negócio que deu entrada no Ministério Público e nunca mais volta lá, porque negociou. Aqui em Rio Bonito tem um monte. Não, eu fui lá no Ministério Público e coloquei, depois negociou, ficou tudo certo, empregou a mulher, empregou a filha, empregou o Joãozinho, e não sei o que, conseguiu ali um apoio, uma beirinha, esquece o processo, deixa lá. O Ministério Público já parece, sabe o quê? Certa vez eu estava conversando com um delegado sobre a questão da Lei Maria da Penha. E o delegado disse que a coisa mais irritante que existe é a polícia trabalhar num caso de agressão doméstica, a mulher que foi agredida pelo marido, o cara vai preso, aí daqui a pouco chega na porta da delegacia, a mulher agredida pelo marido, arrastando uma carroçada de filho, dizendo assim, ah, doutor, ele me bateu, mas eu amo ele, doutor, solta ele, porque as crianças estão chorando. E o doutor fala, meu irmão, na próxima cachaça que ele tomar, ele vai baixar a porrada nela de novo. Né? Tem casos de sujeitos que são presos 2, 3, 4, 5 vezes, e lá vai a mulher com aquela carroçada de filho, ah, doutor, solta elezinho, pelo amor de Deus. Onde hoje existe a situação de que a mulher, depois que ela dá entrada por conta de agressão do companheiro, do marido, do namorado, o que for, não consegue mais retirar. Deu entrada, o processo vai andar, independente dela estar em lua de mel de novo com ele. Vai andar o processo. Né? E, por vezes, aqui na política, na administração pública de Rio Bonito, eu encontro algumas mulheres de malandro, né? Não, eu dei entrada no Ministério Público, que não sei o quê, mas daqui a pouco o cara já é vice do outro, né? Já está apoiando, já virou secretário, já virou não sei o quê, esquece aquela porra lá. Silêncio de novo para a gente pensar. É outra filha da putagem
que acontecem em nossa cidade, né? Que não tem como a gente falar de hospital e administração pública sem tratar desses assuntos. Desculpa, minha gente, mas é por aí. Né? Se você achou que eu ia ficar aqui batendo no caqui, e no mandiocão, você lascou. Porque a gente está aqui para discutir as questões que envolvem o hospital e as situações periféricas que estão alicerçadas dentro do comportamento picareta que a gente tem. Então, nós, em muitas oportunidades, somos responsáveis por isso que está acontecendo lá. Aquele neném que morreu lá no hospital, pela falta do pediatra, não é só o Caqui que é responsável por isso, não. Associados do hospital também são responsáveis. O Conselho Deliberativo e Fiscal também é responsável. A moçada que elegeu o Caqui ali e colocaria uma chapa e não colocou, não sei por que razão, são responsáveis também. Todos são. Está achando que eu vou ficar aqui botando a morte do neném só na conta do Caqui? Não, senhor. Não, senhor. O que aconteceu ali, a responsabilidade é nossa, sobretudo dos associados e dos instrumentos que existem dentro do hospital para que a casa funcionasse de maneira decente e atendesse bem aqueles que procuram os serviços de saúde que são oferecidos ali. Bom, seguindo em frente aqui com a nossa conversa, meu amigo Célio, grande abraço para você, minha amiga Alessandra. Funcionários têm aos montes. Fui fazer uma medicação essa semana e soube que tinha que levar a mesma. Outras duas que achei que teria por serem medicações mais em conta, para minha surpresa, voltei sem fazer porque não tinha. Olha aí a minha amiga Alessandra. Obrigado, Alessandra, pelo seu depoimento. Importante depoimento aqui da Alessandra, falando aquilo que eu já estou há algum tempo dizendo, né? De que as pessoas estão precisando levar o medicamento de casa. E sempre aparece aqui um espírito de porco para dizer que é aumento meu, que é exagero, né? Está aqui as pessoas confirmando que existe isso. Bom, minha gente, já falei da questão do texto aqui que o Caqui me respondeu, o negócio dos 330 mil, está de sacanagem. As 4 facções dentro do hospital, apontadas pelo próprio Caqui, setor de oncologia, ortopedia, cirurgia e CTI, criadas por ele, né? E agora, quando esses caras se rebelam, ele está aí dando uma de que não sabia disso. A morte da criança, pela falta do pediatra, já tocamos no assunto. Na Câmara Municipal hoje, o vereador Reis fez uma colocação. O vereador Reis teve um problema de saúde na última segunda-feira, foi ao hospital, e hoje ele estava dizendo que o hospital está atendendo mal o pobre, que chega para ser atendido pelo SUS, e a pessoa que tem uma condição de ter um bom plano de saúde, que é o caso dele. Teve um bom plano de saúde e recebeu um atendimento ruim igual todo mundo. Né? O Reis disse que ficou lá durante um tempo na recuperação do hospital, no setor de recuperação, no meio ali das pessoas. Então, daqui a pouco, porque ele tinha um plano de saúde, levaram ele para o quarto particular e, segundo o Reis, piorou na hora que ele foi para o quarto particular. Um médico apenas para atender centenas de pessoas, né? O relato dele, né? E assim, vamos esquecer a questão do Reis ser vereador, né? Aí toda vez que a gente fala do Reis, sempre aparece um chato com aquela porra daquela história de concurso, né? Esquece isso. Vamos pensar aqui no cara que é uma autoridade, que é um sujeito que tem uma posição social por conta do cargo que ocupa e simplesmente não conseguiu ser bem atendido no hospital. Então, aquela história de que o pobre está se lascando, pessoal. Não é só o pobre que está se lascando no Hospital das Vargas, não. O pobre e o rico. O atendimento está ruim para todo mundo. O depoimento do Reis hoje na Câmara foi muito bom. Depois tentem ver no Facebook da Câmara Municipal essa declaração do vereador. E, posteriormente, eu também coloco aqui na fanpage a gravação da reunião, né? Pelo menos aquele trecho ali que os vereadores se manifestam. Já falei aqui do salário dos funcionários que foi dividido, já falei aqui da hora extra que Caqui, segundo seus interlocutores na diretoria do hospital, disse que não vai pagar, já falei que das obras que seguem acontecendo e que, não tem 3 milhões e 600 ali naquela obra, né? A diretoria diz que o presidente não compartilha decisões, já tratei desse assunto aqui também. E aí eu te pergunto, diz aqui a doutora Vera,
Para que serve uma emergência com médico sem material? Ou uma emergência com material sem médico, né, doutora Vera? Tem isso também, porque eu sou técnico de enfermagem, conseguia dar meus pulos, né, com material e às vezes sem profissional, mas quando a situação é muito complicada, não dá para a gente atender também. Precisa ali do profissional médico, né? Está claro que ninguém leu o contrato entre prefeitura e hospital. A verba é específica, diz aqui o meu amigo Júlio. Júlio, e eu quero muito agradecer você por essa contribuição sua aqui, Júlio, porque eu já estava esquecendo de um fato importante. Minha gente, a prefeitura paga... Obrigado, Júlio. A prefeitura paga para o médico atender a emergência. O médico plantonista da emergência, ele não tem que atuar dentro do hospital. A dona Marieta ali deu uma tosse, tem como o senhor ir lá ver? Não, o médico não tem que ir lá ver. Não, o vereador Reis internou ali no quarto particular, tem como lá o senhor dar uma olhada? Não. Existe um protocolo que o médico da emergência ele vai atender a emergência. Assim como no CTI, os CTIstas atendem só no CTI. O CTIsta ele não sai do CTI para atender na emergência, para atender o paciente que está internado na ala masculina ou feminina, ou para dar um help lá no quarto particular. Não. O CTIsta ele está dentro do CTI. E o plantonista da emergência também. Então, prefeito, e aí já começa aqui a responsabilidade da prefeitura, da Secretaria de Saúde, é extremamente importante dizer isso. O senhor paga o contrato de médicos para trabalharem na emergência. A partir do momento que a doutora Vera, minha amiga que está aqui nos acompanhando, atendeu a criança, deu ali o atendimento, pré-atendimento ali na emergência, e ela botou a criança para a pediatria, para o setor de pediatria, quem tem que dar conta desse paciente lá dentro é um médico lá dentro. Tem que ter na estrutura de funcionários do hospital um profissional para trabalhar exclusivamente lá dentro do hospital. Assim como você tem lá o anestesista, você tem lá, você tem que ter um cara, um ortopedista, um clínico, né, para atender lá dentro do hospital, os pacientes lá de dentro. Ali fora, a prefeitura paga para... Não vem para cá com a argumentação de que não tem condição, de que não é, porque é caro. É só mandar esse monte de chupa-sangue de acordos políticos embora, que está ganhando 2 mil, 3 mil, 4, 5, 8 mil, manda esse pessoal embora que dá para contratar um médico para trabalhar lá dentro. Tudo bem que você não tenha todas as especialidades, mas pelo menos o clínico você pode ter lá dentro e o pediatra, né? Dada essa questão. E ali na emergência, o médico, que é pago pela prefeitura, segundo o contrato, muito bem lembrado aqui pelo meu amigo Júlio, ele recebe para trabalhar na emergência. Não tem que atender paciente lá dentro. Não, mas foi um figurão, foi o prefeito que chegou aqui, está no quarto particular, é o Jair Bolsonaro que tomou a facada do Adélio, está lá em cima. Não. Quem vai atender o cara que está internado, seja o Bolsonaro ou seja seu Joãozinho, lá de Jacundá e do Chavão, é alguém de dentro do hospital. É assim que funciona. Então, prefeito, Secretaria de Saúde e demais pessoas que estão nos acompanhando, vocês têm que resolver isso. Tem que determinar que o hospital contrate um profissional para ficar dentro do hospital. Já falo isso há alguns anos, desde a época que eu trabalhava no hospital. Você, quando é atendido na emergência do hospital, tem ali profissionais de enfermagem que vão funcionar a sua veia, colocar o soro. Se você não melhorar, você vai ser internado. E aí o funcionário do hospital, na época era meu saudoso amigo Elielton, Patricinha, Damião, a galera que trabalhava lá na emergência, ia lá na enfermaria B e falava comigo, Flávio, tem um paciente lá para internar. Depois que esse paciente internava, ele era responsabilidade minha, lá na enfermaria B. Minha gente, com o médico acontece a mesma coisa. É a mesma coisa. O médico atendeu na emergência,
viu a necessidade de internar e ele encaminha para a internação. E a partir do momento que ele está internado, ele vai ser atendido por um outro médico, médico que trabalha exclusivamente dentro do hospital. Tem que ser assim, não tem desculpa, não tem conversa, não tem argumento. Tem que ser, não tem dinheiro, arruma. Porque do jeito que está, não dá. Então, muita porrada se dá nos médicos, o médico não ajuda, porque o médico está sobrecarregado. O médico ele é contratado para atender a emergência, ele atende paciente para caramba, para não falar um outro termo, ele atende paciente para caramba na emergência e ainda tem que dar conta de seu João, que chegou no quarto particular, de Dona Marieta, que está internada ali dentro. Quantas vezes você chegou no hospital para ser atendido pelo médico clínico e na emergência te disseram assim, não, ele está lá na UTI porque tem um paciente que parou. O paciente que parou não tem que ser atendido pelo plantonista. O paciente que parou, ele tem que estar lá dentro sendo atendido por um outro médico, lá de dentro. Na emergência, quem atua é o médico da emergência. Assim como na enfermagem, quando você vai para a enfermaria B, enfermaria C, enfermaria D, a E, a F ou a G, não é o enfermeiro do pronto-socorro que fica te acompanhando. Não é o técnico de enfermagem do pronto-socorro que fica te acompanhando. Quando chega lá na enfermaria, você tem um profissional de enfermagem para lhe atender. Não é o cara que está na emergência que fica vindo na enfermaria olhar como é que está a sua evolução clínica. Com o médico é a mesma coisa. Já falei isso, já escrevi isso. Tanto o pessoal da prefeitura quanto do hospital se fazem de bestas. Aí, quando chega nessa hora, acontece esse tipo de problema, né? Então, é bom que a gente deixe isso bem claro. E é bom que a prefeitura começasse a exigir do hospital que os profissionais que trabalham, são pagos, né, custeados por ela, atendam unicamente a emergência. Repito, médico plantonista não tem que atender dentro do hospital. Lá dentro tem que ter alguém pago pelo hospital para atender as pessoas que estão internadas nos setores ali. A emergência é para atender emergência. Por isso que o doutor Bruno, e o Reis hoje, nas suas palavras na Câmara, ele fala sobre o doutor Bruno. E ele até se solidariza, né, com o doutor Bruno, porque diz que o doutor Bruno era o único médico de plantão no hospital e que, coitado, estava igual um louco correndo de um lado para o outro, não conseguindo dar um atendimento de excelência para a população, porque estava sozinho, atendendo a emergência, atendendo o paciente internado, atendendo, inclusive, ele, que estava no quarto particular. Brother, não vai funcionar uma parada dessa, né? Não vai funcionar uma parada dessa, né? São temas relacionados ao hospital que geralmente a galera não gosta muito de tratar porque não está no campo da fofoca, né? Toda vez que a gente fala de hospital, desperta muito interesse quando a gente está naquele assunto de que fulano roubou, o outro levou não sei quanto para casa, fulano está recebendo tanto, né? Aquele olho grande no salário do outro, aquela notícia que anda no caminho da futrica, né? E se meter no alheio, isso desperta um interesse danado. Mas quando a gente está tratando da questão administrativa, infelizmente, às vezes o assunto fica meio enfadonho, enjoativo, mas é assim, minha gente. Esses assuntos enfadonhos e enjoativos, a gente precisa destrinchá-los para a gente entender como é que funciona, para poder criticar. Eu, quando reclamo do hospital, critico, dou as minhas pancadas, é porque eu sei como é que funciona aquilo lá. Porque eu trabalhei no hospital e porque eu estudo como é que funciona aquilo. Não é aquele negócio de chegar no meio da rua, chegar na esquina, ligar o telefone, eu estou aqui muito aborrecido, porque aconteceu isso e isso, sabe porra nenhuma. Um monte de pseudo-candidato a prefeito, pseudo-candidato a vereador, que não entende nada, e por aí, em mídia social, bancando o sabido. Sabe nada. Sabe nada. Na hora de sentar o rabo lá para fazer realmente a função que exige aquele cargo que ele está pleiteando, vai ficar assim, ó, igual a gente tem uns aí que achou que ia fazer acontecer e estão lá sentados sem saber o que pode ser feito, porque não entende, não estudou, não se preparou. Né? Então, é preciso a gente entender como que as coisas funcionam. Né? Falei aqui já desde que assumiu o Caqui tem problemas, né? Tem uma gestão turbulenta, a sobrecarga dos profissionais eu acabei de falar aqui também.
a folha de pagamento inchada por abrigar correligionários, né? Também falei aqui, falei da empresa de administração que estava trabalhando no hospital, foi tirada porque a empresa encontrou ralos e gargalos, que esses ralos e gargalos eram pessoas de confiança do Caqui, e aí ele preferiu mandar a empresa embora, né? Caqui se comportou igual aquela história que eu gosto de contar, do sujeito que chegou em casa, achou a mulher dele traindo ele com o Ricardão. O que o sujeito fez? Tomado de cólera, ele pegou o sofá, jogou lá na rua, botou querosene em cima e tocou fogo no sofá. E o casal, o Ricardão e a mulher dele, terminaram de fazer a brincadeira que eles estavam fazendo no sofá, no chão duro mesmo, porque o babaca do corno quebrou o sofá. Assim, muita gente faz aqui em Rio Bonito e me parece que o Caqui está fazendo exatamente isso, né? A empresa que estava administrando lá o hospital, ajudando a administrar, encontrou gargalos, encontrou lá ralos e situações que precisavam ser mudadas. Ele, em vez de fazer as demissões que era preciso, as mudanças que era preciso, ele mandou a empresa embora. Mandou a empresa embora, né? Parece, né? O Caqui parece aqueles reis dos tempos, né? Lá dos tempos pré-históricos, né? Dos tempos antigos, né? O mensageiro chegava para o rei, vindo da guerra, e o rei perguntava: e aí, como é que foi a batalha? Nós vencemos? E o mensageiro dizia: ah, majestade, o nosso exército perdeu feio, perdemos milhares de homens, só saímos fugidos, não sei o quê. O rei pegava a espada, ia no mensageiro e matava o mensageiro porque trouxe a notícia ruim. Que bom filho da puta, né? Então, assim vem se comportando algumas pessoas que lidam com a coisa pública na nossa cidade, né? O sujeito mata o mensageiro em vez de lamentar a perda da guerra. É o que fez aí o glorioso Caqui. Mas sempre foi assim, né? Apesar de ter visto Solange cobrar isso do hospital quando era prefeita, diz aqui a doutora Vera. Boa noite aqui para o meu amigo Vaguinho, né? Existe número de médicos para cada área específica, né? Não, Vaguinho, não existe um número de médicos para cada área específica. Existe um contrato. Então, se no contrato diz que você tem que ter um clínico, um cirurgião, um pediatra, um anestesista, um ortopedista de plantão 12 horas ou 24 horas, depende, o neurologista, sei lá, o babalá orixá, o pastor para orar, seja lá o que for. Você tem que obedecer o que está escrito no contrato. Se o contrato diz que tem que ter X profissionais, na hora que a fiscalização chega lá no hospital, tem que ter X profissionais trabalhando. Se você não tem X profissionais trabalhando, tem que fazer um procedimento chamado glosa. O que é glosa? Glosa é cortar por aquele profissional que você não tem. Então, segundo as informações que eu tenho, se não mudou, a prefeitura paga por 5 médicos de plantão a cada dia, num total de 7 dias, né? 7 vezes 5, quanto que dá? Eu sou ruim de conta, né? 7 vezes 5, 35, né? 35. Então, são 35 médicos por mês, né? Pelo menos o último contrato que eu tive acesso era isso. Não sei se aumentou, se mudou alguma coisa, se diminuiu, mas eram isso. Eram 5 médicos por dia. Em 7 dias, 35 profissionais. Então, para pagar esses médicos, esses profissionais que estarão de plantão na emergência do hospital, digamos que eu mande 500 mil reais, né? Para pagar 35 caras. E aí você faz o seguinte rateio: de 500 mil, eu vou dividir para 35. Né? Estou fazendo uma conta aqui a grosso modo, mas que tem outras questões também que influenciam. Mas uma conta, Vaguinho, só para você entender. Então, se o hospital, no mês, ele me apresentou uma escala de trabalho, em vez de ter 35 profissionais, ele me apresentou 25, a escala com furo de 10 profissionais, a prefeitura tem que glosar. A prefeitura tem que descontar o valor de 10 profissionais que não estavam lá. Né? Porque eu pago para 35 profissionais. Se só teve 25, eu vou pagar por 25. Não vou pagar por 35. Aí entra a tal da política. Né?
Entra a tal da política e a cafajestagem, a babaquice, na minha concepção. Quem achar isso que é coração bom, Solange então é mestre para fazer isso, né? A tal do coração bom, mas no coração bom quem se lasca é os cofres públicos e a população. O que acontece? Você fica com pena do hospital, porque é uma entidade de saúde, que não sei o quê, e aí você, em vez de descontar os 10 profissionais que não estão de plantão, você paga a integral. Você manda a grana como se tivesse a escala completa de 35. O que a diretoria do hospital vai fazer? Vai se acomodar. Porque o diretor do hospital não precisa do hospital. Quando ele precisa do atendimento, ele vai ali em Niterói, no hospital da Mil. Quem é atendido lá no hospital é eu e você que somos pobres. Então, tanto faz ter 35 médicos quando 27, 17 ou 12, não tem problema, porque a prefeitura, de qualquer maneira, vai ficar com pena no hospital e vai pagar integral como se fossem 35. Eu estou dando aqui números do último contrato que eu tive acesso, Vaguinho. Eu não sei se continua assim, entendeu? O último contrato que eu tive acesso era assim, era 5 médicos por dia, durante 7 dias, 35. Eu discordo. Eu acho que se o hospital não tem médico no plantão, igual lá o vereador Reis estava dizendo que chegou lá, só tinha um Bruno de plantão, esse médico que estava atendendo todo mundo. Ou seja, num plantão que era para ter 5 caras trabalhando, só tinha um. Então, naquele dia, eu não tenho que pagar como se tivesse 5 médicos de plantão. Eu tenho que pagar o salário de um cara que estava lá se lascando todo. Esse cara eu tenho que mandar o dinheiro referente a esse sujeito. Os outros 4, não tinha ninguém aí, eu vou pagar o quê? Mas, infelizmente, por conta dessa política assistencial babaca que a gente tem na nossa cidade, o que os prefeitos fazem? Não, é um hospital, né, tadinho, né, tal. Manda. E com isso a diretoria se acomoda, senta e fica de braços cruzados, porque os caras vão ficar com pena de mim e vão mandar o dinheiro todo. E com isso a gente não consegue solucionar determinados problemas que acontecem por falta de gestão, né, e por conta de uma política imbecil que é praticada na nossa cidade há bastante tempo, né? Entendi quem é o responsável por esses profissionais, né? Existe, de acordo com o nível do hospital. Para o CREMERG, o nosso nível é 4, né? Então teríamos pelo menos 3 clínicos e 2 pediatras. Beleza, doutora Vera, realmente, Vaguinho, tem essa questão também, né? Do CREMERG, que determina pelo número de pacientes quantos profissionais médicos estariam ali de plantão. Mas aí existe o contrato. Eu estou falando exatamente o contrato obedece essas regras do CREMERG e aí o prefeito incrementa, né? O hospital aqui tinha que ter 4 caras, mas aí o prefeito entende que tem uma necessidade Y, tem uma necessidade X, aí ele coloca 6, coloca 7, coloca 5, coloca mais 1. Está entendendo? Então, na verdade, você tem que obedecer essa regra do CREMERG e obedecer o contrato, que é o tal do POA, o Plano Operativo Anual, que determina quantos médicos você vai ter ali. Mas a doutora Vera também fez um apontamento aqui importante sobre a questão do CREMERG. O hospital, a priori, no caso do contrato da prefeitura, isso teria que ser acertado, né? Diz aqui a doutora Vera, acrescentando aqui o nosso papo aqui sobre a questão do hospital, né? Seguindo aqui nossa conversa, né? Nosso papo aqui, dizendo que na nossa pauta estamos tratando da questão do Hospital das Vargas. E, minha gente, eu comecei às 22h08, se não me engano, já são 23h38, né? Então eu quero já ensaiar aqui uma despedida para os amigos que estão nos acompanhando, né? Agradecer você que esteve aí deixando seu comentário, né? Prestigiando aí nossa conversa. Lembrar que na próxima segunda-feira, na Rádio Jornal 1340, em Blast Fluminense, eu volto com o nosso programa Flávio Azevedo, né? A galera que estava me perguntando há bastante tempo sobre a questão do hospital. Nós tivemos um problema lá na diretoria da rádio, e aí, do hospital não, pela rádio, né? Tive um problema lá na diretoria da rádio, uma troca de direção, e por conta dessa troca tivemos alguns problemas lá no funcionamento. Na segunda-feira próxima, volto às 14h com o programa Flávio Azevedo, de segunda a sexta, conforme nós sempre
apresentamos aí para os amigos, né? Há muito tempo ouço reclamações sobre a administração do hospital. Por que será que não se monta outra chapa nas eleições? Sério, se apresenta outra chapa por conta disso que eu estou dialogando aqui, conversando com vocês, né? Por uma série de questões de interesses individuais e particulares, não o interesse coletivo e o interesse do bom funcionamento da unidade, né? Responsabilidades, nesse caso que está acontecendo agora especificamente, vamos lá. Nada de prefeitura, nada, esquece. Responsabilidades. Presidente Caqui, Conselho Deliberativo e Fiscal do hospital e associados. Esses são os responsáveis pelos problemas que estão acontecendo no hospital. O hospital não é público, o hospital não é da prefeitura, ele é uma entidade filantrópica que presta serviço, que vende serviço para a prefeitura. O hospital é como se fosse uma empreiteira. A empreiteira ganha uma licitação para construir uma escola. O cara vai lá e constrói a escola. A empreiteira ganha uma licitação para construir uma ponte. O cara vai lá e constrói uma ponte. A empreiteira ganha uma licitação para poder fazer o asfaltamento daquele bairro. Ele vai lá. O hospital é a mesma coisa. O hospital tem um contrato com a prefeitura para prestar tais e tais serviços, atendendo aproximadamente tantas pessoas. A prefeitura, em contrapartida, paga o salário de tais e tais profissionais. É assim que funciona. É assim que funciona. O hospital vende serviço para a prefeitura. Logo, naquele momento que o hospital não está vendendo serviço para a prefeitura, está faltando profissionais, eu não vou pagar por isso. Você contrata o pedreiro para a sua casa, combina com ele dele fazer uma varanda, né? E aí o cara vai te cobrar 10 mil reais para fazer lá a sua varanda. Beleza, você deu um sinal de 3 mil. O cara pega o 3 mil do sinal, bota no bolso, empreitou com você dizendo que em uma semana ele te entrega a varanda pronta e ele não volta mais. Passado 15 dias, ele volta para pegar o restante do dinheiro, mas ele não começou a fazer a varanda. E eu pergunto para você, você vai pagar os outros 7 mil antes dele terminar de fazer a varanda? Então é mais ou menos o que acontece aqui no hospital. A prefeitura contrata os serviços do hospital, esse serviço ele acaba não sendo prestado em determinadas situações, você não tem que pagar por isso, porque ficou com pena, porque não sei o quê e tal. Não tem que pagar por isso, tem que glosar, né? Paga aquele serviço que foi prestado. A partir daí, o hospital, a diretoria do hospital vai começar a se mexer para não deixar mais faltar aqueles profissionais, porque senão vai perder a grana. É assim que acontece quando eu trabalhava no hospital, e aí eu tinha que fazer 15 plantões. E quando eu faltava um plantão, eu era descontado. Eu recebia menos um plantão. O hospital não ficava com pena de mim e falava assim, porra, Flávio é um cara tão gente boa, né? Está sempre aqui ajudando a gente, é um bom profissional. Eu vou pagar o... Ele faltou, mas eu vou pagar. Nunca fizeram isso. Quando eu faltava, simplesmente vinha descontado. Então, por que a prefeitura tem que ser bondosa com o hospital? Se o hospital não é bondoso, e está certo, não tinha que me pagar mesmo, não. Se eu não fui trabalhar, como é que eu vou receber? Então, a mesma coisa acontece nessa relação prefeitura e o hospital. Não, mas aí tem uma diferença aqui do lado, essa diferença você resolve em outra negociação. Outra negociação. Não tem que estar envolvendo essa compensação. Não, porque tem aqui a UI, que me dá prejuízo, que a UI funciona como se fosse um CPI. Fecha a UI, meu amigo. Lamento, está te dando prejuízo, fecha. Fecha e abre uma negociação para tentar rever isso aí. Não tem que ficar ali. Aí o hospital, não, eu vou pagar os 35 médicos, embora ele só tenha botado 15 no plantão, porque tem a UI ali, que está errado esse tipo de postura, né? Está errado esse tipo de mão na cabeça para as coisas que acontecem, né? O hospital tem que dar um jeito de resolver isso, né? E a prefeitura tem que pagar pelos serviços que ela contrata. Nada desse negócio de, ele é bonzinho, ele é meu amigo, esquece, né? Esquece. Essas coisas precisam ser muito bem pensadas e alinhavadas, né? E acho que a forma como o hospital lida com os seus profissionais é isso, tá aí. Caqui, não adianta ficar chorando das 4 facções, ortopedia, cirurgia, oncologia
e CTI, não adianta ficar chorando. Foi você que inventou isso, foi você que deu liberdade aos 4 generais gregos, né? Alexandre o Grande, eu já até estava falando na Câmara sobre isso. Alexandre o Grande tinha 4 generais. Só que Alexandre o Grande comandava os 4 generais. Depois que Alexandre o Grande morreu, que aí sim, os 4 generais dividiram a Grécia em 4 reinos, Macedônia, não sei o quê, a Lídia e tal, né? E dividiu entre eles ali os 4 generais. Mas enquanto Alexandre o Grande estava vivo, os 4 generais eram fiéis a ele, né? E comandavam as legiões gregas, né? Em suas conquistas, que foi muito rápida, inclusive a conquista e a ascensão do Alexandre o Grande. Está aqui, larga essa vida de pangaré, parceiro, e se transforme num Alexandre. Domine essas 4 facções que estão dentro do hospital que você preside, né? E toca o seu barco, né? Agora, não dá para ficar fazendo esse tipo de concessão. Fulano que está chateado, bota a mulher do cara para trabalhar. Não sei quemzinho ali que está puto, bota a filha dele ali não sei aonde. E a folha de pagamento inchando, e quando você não bota na folha, faz a RPA. E é uma série de histórias que eu trouxe hoje aqui. Então, a rebelião que está acontecendo aí entre os seus 4 generais, nas 4 facções, culpa sua, né? Tenha pulso firme como Alexandre, o Grande, imperador grego, que você não vai ter problema com seus 4 generais, né? São setores importantes, com ganhos importantes, a oncologia é extremamente importante, o CTI nem se fala, o setor de cirurgia também é muito importante, está intimamente ligado à oncologia, né? E o setor de ortopedia, idem. Então, são 4 segmentos aí importantes, e eu consigo ainda ver outros dentro do hospital que você precisa comandar, parceiro, né? Esses 4 aqui é dentro da prestação de serviços médicos, mas você tem outros segmentos dentro do hospital aí que a gente percebe que, às vezes, você está meio sem comando também, por conta de algumas pessoas que regem o hospital a sua revelia e nos bastidores, né? Isso tudo precisa ser resolvido, porque essas questões têm impactado diretamente nessa situação aí complicada que o hospital vem enfrentando. E quero finalizar destacando que na última assembleia do hospital, o meu amigo Caqui disse que algumas pessoas o procuram, né? Ô, Caqui, o Flávio fala mal de você, o Flávio critica você, o Flávio chama você de pangaré, o Flávio fala isso, fala aquilo. Tem que processar o Flávio, né? E aí eu quero dizer para esse sujeito e essas pessoas que dão esse tipo de conselho ao Caqui, que dão esse tipo de orientação para o Caqui, que você está dentro daquele quadro de filha da putagem que eu falei agora há pouco aqui. Você, em vez de pegar os textos que eu escrevo, que não, assim, você pode discordar do que eu escrevo, mas analisa alguma coisa que presta, porque tem alguma coisa que presta, porque eu não sou retardado, né? Tem alguma coisa que presta. Dentro do que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que 60% a 70% do que eu falei é extremamente importante e aproveitável, né? Mas essa peste que fica lá junto com o Caqui, eu não sei quem é esse desgraçado, a orientação que o cara dá é essa: não, Caqui, você precisa processar, que não sei o quê, tal. Esse cara, eu estou aqui nomeando as pessoas que falam isso para o Caqui, nomeando a eles fazerem parte da ala da filha da putagem, né? São pessoas que não contribuem, que não colaboram, que deveriam estar ali para orientar o Caqui, para ajudá-lo, né? Para dar uma luz em determinados momentos como esse, mas não. Preferem chupar ovo, né? Puxar saco, por conta de um ou outro benefício que tem ali, ou para se sentir importante, porque está do lado do presidente do hospital. Gente, Rio Bonito precisa crescer. A gente precisa abandonar essa postura da filha da putagem e sermos realmente proativos, colaboradores, né? Porque você que tem esse tipo de comportamento, né? E o Caqui disse isso na Assembleia que ele fez quando foi reeleito, né? Eu estava lá e tal, eu tinha feito 2 entrevistas com o Caqui, uma lá no Conleste Notícias, outra lá no hospital, que eu publiquei no meu canal no YouTube, uma entrevista de 1 hora, mais ou menos. E aí ele comentou com isso: pô, o cara
o cara te chama de pangaré, não sei o quê, o Caqui até disse, mas eu gosto do cara, né? E, Caqui, eu quero dizer para você que eu também gosto de você. Né? Você é um tremendo do malandro, né? Você chega lá para... Não tem como você se aborrecer com o Caqui. Você chega puto, querendo dar uma pregada nele, ele contorna as questões de um jeito, ele chora, que não sei o quê, você acaba ficando com pena dele, daqui a pouco você sai de boa com ele. Né? Malandro, né? Político da velha guarda, como todo mundo e tal. Mas essa gente que está em volta é muito ruim. Né? E eu quero deixar aqui essa minha ponderação. Eu ia pedir a palavra lá no dia, na Assembleia. Falei, porra, mas deixa isso quieto. Mas acho que hoje aqui é a oportunidade. Então, tá aqui. Muito cuidado com esse bando de Zé Ruela que você tem à sua volta, porque isso não está contribuindo. Né? Então, esse pessoal que agem dentro dessa linha, né? O recado que eu deixo aqui é esse, né? Vocês estão atrapalhando o Caqui, estão atrapalhando o hospital, estão atrapalhando o bom andamento da empresa, estão atrapalhando, sobretudo, a boa prestação de serviço do hospital, a sociedade rio-bonitense. Né? Vocês que estão aí ao entorno do Caqui, dando essas ideias ridículas ao presidente. Tudo que eu aponto aqui são situações que eu ouço da diretoria do hospital, ouço de gente frouxa que deveria usar suas próprias mídias sociais para fazer essas ponderações que foram feitas aqui nessa noite, né? E tenho certeza que são todas verdadeiras, né? Porque a gente recebe a informação com muita riqueza de detalhes. Né? É impossível que alguém que vai inventar uma história, né, nos ofereça tanta riqueza de detalhes, com nomes, com horário, com tudo, sobretudo quando o cara participa da direção do hospital. Né? Então, a esse pessoal, né, dessa ala da filha da putagem, eu penso que vocês estão prestando um serviço ruim ao hospital. Né? E caso vocês queiram assistir depois, né, para poder saber quais foram os impropérios que eu falei aqui, sobretudo os ofendidos, o vídeo vai ficar disponível na minha página no Facebook. Daqui a pouco mais eu subo esse vídeo para o canal no YouTube, para quem quiser assistir. Né? Eu quero deixar meu abraço aqui para você que me acompanhou até agora. Quero deixar meu abraço para os meus amigos funcionários do hospital, dos médicos até os serventes, os auxiliares de serviços gerais, né? Os meus amigos da manutenção, rapaziada do raio-x, galera do laboratório, meus irmãos da enfermagem, todos os funcionários. Né? E lembrar que todas as vezes que eu faço críticas ao hospital, que eu faço postagens sobre o hospital, inúmeros comentários dizem que, apesar de tudo, eu estive lá e fui muito bem atendido. Então, quero deixar aqui meu abraço, meu carinho, meu respeito, minha solidariedade aos meus amigos funcionários do hospital sofrendo com essa situação aí. Ao glorioso Caqui, desejo que faça uma excelente administração à frente do hospital. Não adianta torcer contra, porque torcer contra o Caqui é torcer contra o hospital, porque, afinal de contas, é ele que está lá. Né? Desejo que sejam atropelados por uma manada de elefantes raivosos esse pessoal da ala da filha da putagem, que, em vez de contribuir com o Caqui, estão lá simplesmente para causar inferno e para se locupletar de alguns benefícios que o hospital oferece, seja de ordem econômica, seja de ordem social, seja da ordem que for. Né? Aos vereadores do nosso município, deixo aqui o recado que os senhores precisam fazer uma fiscalização já no hospital, porque tem dinheiro público, dinheiro do município, sobretudo, sendo colocado lá. Sempre chamo o prefeito de pangaré quando ele atrasa os pagamentos para o hospital. Quero aqui deixar meus cumprimentos ao prefeito, apesar de estar cumprindo mais do que a obrigação dele, mas deixar aqui os cumprimentos ao prefeito, que eu fiquei satisfeito quando descobri que não existe nenhuma dívida da prefeitura com o hospital, a não ser questões como esses 330 mil aqui que o Caqui coloca, até com razão, mas que são questões que precisam ser negociadas. Né? Mas a prefeitura tem feito o repasse e nos últimos 2 meses repassou
2 parcelas de 1.800.000, um total aí de 3.600.000 para o hospital, que ninguém sabe, ninguém viu. Quero finalizar deixando um alô para o quadro de associados do hospital, com destaque para os conselheiros, né, do Conselho Deliberativo e Fiscal do hospital. Está na mão de vocês a solução disso. Se passa pela saída do Caqui, não sei. Se passa por uma nova eleição, não sei. Só peço que não entrem de novo nessa história do não, eu me afastei, eu me aborreci e saí, não, porque eu vi um negócio lá que não gostei, eu saí. Porra, cara, você viu um negócio que estava errado, saiu, e o negócio que ficou errado continua acontecendo. Dentro de uma unidade que trabalha com vidas, com pessoas, que famílias dependem daquela instituição para ganhar o seu sustento, e você, por ser frouxo, viu o negócio, saiu, se afastou. Bom, mas para com isso. Né? Então, a gente precisa ser menos babaca também na nossa cidade. Sobretudo, meu pai tinha um pensamento muito bacana que dizia o seguinte: quem não aguenta com mandinga não carrega patuá. Então, minha gente, vereador, prefeito, integrante de diretoria do hospital ou de qualquer outra unidade, hospital, Imprevibe, asilo, a creche, essas entidades todas que nós temos, os clubes de futebol, Cruzeiro, Motorista, Rio Bonito, e todas essas entidades, né? Não existe vida mansa para quem participa da diretoria dessas instituições. Ali dentro tem política, ali dentro tem interesses. Então, se você é desse tipo frouxo, não entre nessa porcaria, porque você vai se aborrecer. E se você é desses que, ao se aborrecer, saem porque ficou chateado e não contribui para resolver o problema que está ali, e aí você passa a ser culpado porque você sabe do problema e você saiu à francesa e a porcaria do negócio segue lá acontecendo, não entre, sai daí, larga de ser frouxo, né? Mas se é frouxo, recolha-se a sua frouxura e não se envolve nessas coisas. Deixa esses espaços para quem tem culhão, vontade, coragem para resolver as questões. Se você está achando que ser presidente do hospital, fazer parte de um conselho fiscal, ser prefeito da cidade, ser vereador, é uma eterna churrascada onde você só come carne e bebe cerveja, refrigerante, farofinha e molha a campanha, parceiro, sai daí. Entre esses aí que estão se arvorando a serem candidatos a alguma coisa no próximo ano, deixo a mesma dica. Entre aqueles que estão se arvorando a ser candidato a presidente de qualquer instituição pública ou privada da nossa cidade, deixo o mesmo recado. Ocupar esses espaços é para quem não é frouxo, é para quem tem coragem de ver e apontar. Está ali um problema, está ali um erro. Se você é frouxo, né, não quer se indispor, porque não sei quemzinho vai ficar chateado comigo, porque fulaninho jogou pelada comigo, não sei aonde. Essezinho aqui se formou comigo. Esse aqui, quando era adolescente, fez uma meiazinha comigo. Então, meu irmão, se você tem esse tipo de comportamento, sai daí. Você vai atrapalhar. Como você já tem atrapalhado, todo mundo que tem essa postura tem atrapalhado o desenvolvimento da nossa cidade. No hospital, na prefeitura, na Câmara Municipal, nas entidades esportivas, até o carnaval. Gente com esse tipo de postura atrapalha. Porque nessas questões você tem trabalho, você tem problema, você tem crítica, né? Tem o vento contra. E é preciso ter peito para enfrentar isso. Não é uma churrascada, não é um aniversário, uma festinha que você vai participar. Né? Então, se você tem essa postura mais para o lado da frouxidão, sai daí, porque você está atrapalhando a cidade a se desenvolver. Seja no hospital, seja na prefeitura. Você é bonzinho, é boa gente? Sai daí. Gente bonzinho não resolve essas coisas. Quem resolve esses problemas é quem é malzinho. Porque para você resolver determinadas pendências, tu tem que ser malzinho, né? Porque geralmente você vai prejudicar alguém. Geralmente você vai deixar alguém ali sem a boquinha que ele tinha, porque você tem que resolver uma situação. Então, se você não é malzinho, é bom, sai. Porque bonzinho nessas horas só atrapalha.
você precisa tomar uma atitude com firmeza, né? Aparece sempre um babaca. Não, não faz isso não, porque afinal de contas, não sei o quê, ele é marido da mulher que eu pegava quando era adolescente. Não, porque ali, cara, uma vez a gente foi num lugarzinho. Aqui, para com isso. Nas cidades pequenas que não se desenvolvem, esse tipo de problema é o que atrapalha o desenvolvimento. É isso que acontece. Então, vamos fazer isso. Se você é desse tipo, frouxo ou bonzinho, sai daí. Deixa as pessoas que têm peito, culhão e disposição para arrumar problema e resolver os problemas. Que de gente bonzinho só está atrapalhando a nossa cidade nos últimos tempos. Né? E não estou falando bobagem, não. É isso mesmo. Só quem não vai gostar disso aqui que eu estou falando é o bonzinho. O bonzinho que fica querendo vasilinar as coisas. Né? É o vaselina. Aquele... né? Fulano, rapaz, esse cara é gente boa, né? Todo mundo fala bem daquele cara. Não presta. Esse negócio de todo mundo não presta. As pessoas têm que ter alguém que não gosta de você. Por que não gosta? Por que não gosta do Flávio? Porque Flávio passou ali na rua, viu o carro do sujeito em cima da calçada, ele fotografou, botou no Facebook. Por que esse cara não gosta do Flávio? Porque ele estava falando sobre o hospital e ele disse que isso está acontecendo. Por que não gosta do Flávio? Porque o Flávio fez uma reportagem falando disso. Se eu for um cara bonzinho, eu não faço uma reportagem, nem converso sobre um assunto como esse que eu estou tratando aqui hoje, que envolve um monte de gente fazendo uma sacanagem dentro de uma instituição séria que tem uma importância, não é só para a nossa cidade, não, é para a nossa região. Né? E aí, por conta de gente boazinha, a gente não tem solução para esses problemas. Bom, um abraço grande para os amigos que estão aqui nos acompanhando. Né? Doutora Vera, é a melhor. E eu quero, minha gente, agradecer vocês que estiveram nos acompanhando até agora aí, né? São aí quase 2 horas de live. A gente começou no dia 25 e estamos terminando no dia 26, que pelo menos o meu relógio aqui está dando 00:01, né? 2 horas de conversa sobre o hospital. Tenha papo sobre o hospital, né? Eu tenho certeza que se a gente abrir aqui amanhã uma outra live sobre o hospital, a gente fica 2 horas de novo, né? Então é isso. Eu quero agradecer muito o carinho de todos que estão sempre aí nos prestigiando. Volto a qualquer hora com outro assunto. Estou querendo fazer uma live depois sobre a questão da limpeza da cidade, sobre a questão das estradas vicinais abandonadas, né? Mas isso aí vai ficar mais para frente. Essa, por exemplo, que eu vou falar, a doutora Vera vai gostar de participar também, porque, afinal de contas, a doutora Vera mora lá no Sandê e é uma das que reclamam há muito tempo do abandono daquela localidade, que realmente é uma das mais esquecidas aí da nossa cidade. Né? Ela vai gostar de participar desse assunto também. Minha gente, beijo no coração de todos. A galera que eu mencionei aqui, o nome, muito obrigado. O Facebook não apresenta o nome de todo mundo para a gente em muitas oportunidades. Né? Meu amigo Vaguinho, né? Vaguinho da Paulinha. Abraço, Vaguinho. Sucesso para você, meu irmão, na sua luta aí, nos seus projetos. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia e até qualquer hora. Amanhã eu tenho uma entrevista lá no Colégio Notícias, 10h30, sobre emprego, renda, lá com o pessoal do Cine, né? Do serviço que gera emprego lá em Tanguá, que esses dias teve uma questão de uma polêmica lá envolvendo compra de vagas para quem quer trabalhar no Compes e tal. E amanhã, 10h30, eu recebo essa galera para conversar no canal Com Leste Notícias, no programa Entrevista. Né? Todos estão convidados a acompanhar. Beijo no coração. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho sempre e eu vou ficando por aqui.